A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Dados alarmantes como esse fazem parte do Mapa da Violência de 2012, que registrou em números o cotidiano de agressões sofrido por mulheres de todo o país. Mesmo com tantos casos, apenas em 2006 surgiu a primeira lei de proteção às mulheres vítimas de violência, a Lei Maria da Penha. É sobre uma história vencedora que se trata o documentário Leila, Fragmentos de uma História, uma produção de alunas do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Então eu acho que essa lei, esses mecanismos de proteção que surgiram, eles me libertaram, sabe? Eu jamais estaria sentada aqui há um tempo atrás. A cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem violência no Brasil. A violência doméstica ganhou visibilidade desde que passamos a perceber que é necessária a intervenção do Estado nos lares onde ela ocorre. No Brasil, em 2006, avançamos na erradicação desse problema graças à aprovação da Lei Maria da Penha, que tem o objetivo de prevenir e proteger as mulheres da violência doméstica. Leila de Fátima é uma entre tantas mulheres beneficiadas com essa mudança. Ela viveu um casamento violento por 24 anos e teve 2 filhos. Durante todo esse tempo, foi impedida de estudar, trabalhar e ter uma vida social. Leila sofreu, mas com a chegada da lei, ela encontrou seu direito de viver sem a violência. Então, um desses delírios dele, eu estava de 8 meses, estava quase tendo Ana. Ele chegou em casa e ele me arrastou, me levou até a porta de casa primeiro e me deu um chute muito grande no joelho. Na hora que ele me deu o chute, eu já caí de joelho no chão, né? E aí, não contente com isso, ele me segurou pelo braço e me arrastou, mas me arrastou assim como se eu fosse um saco. Me arrastou pelo joelho, sabe? Foi me arrastando pelo joelho assim. E graças a Deus meus vizinhos puderam interromper essa ação dele, né? Mas até ali eu tinha machucado bastante. Eu pensei muito se eu ia contar a verdade ou não, mas eu senti tanto medo. Mas tanto medo, gente. Eu chegava a tremer assim, sabe? Imagina, você põe no meu lugar. Você com 2 filhos, amarrada nisso, né? Nós observamos na clínica psicanalítica e em muitas situações de relatos de mulheres sobre situações de violência, que elas ficam muito aniquiladas, elas ficam com medo, elas ficam submetidas a esses homens, muitas vezes não denunciam por dependência física e psíquica, né, dos seus companheiros e das pessoas que ameaçam essas mulheres de todas as formas. Então, a ideia é que essas mulheres falem sobre isso, porque à medida que elas falam, que elas denunciam situações de violência, elas podem tentar resolver, elaborar essa situação de violência psiquicamente e prosseguir com a vida delas, né, porque não podem ficar paralisadas diante de um acontecimento como esse. Chamamos de gênero a construção social do que é feminino e masculino, e que estabeleceu uma divisão de papéis entre homens e mulheres ao longo da história. Um dos resultados disso foi a dominação masculina sobre as mulheres. Mas a cada dia que passa, as mudanças estão ocorrendo. A autonomia que as mulheres assumem hoje em dia reconfigura também os papéis dos homens, promovendo mudanças positivas ao desconstruir o machismo. Uma coisa que eu não contei foi que quando eu estava grávida do Paulo, o tempo inteiro essa ameaça: tem que ser um menino, tem que ser um menino, meu filho tem que nascer homem. Então, quando eu fiquei sabendo que meu filho era menino, primeiro, gente, eu senti menos medo, sabe? Menos medo por estar grávida, porque eu tinha um menino. E eu pensei que isso pudesse mudar também, né? A história da gente. Ficou assim essa história. Eu fiquei sempre nessa história de um lado para o outro.
marcado sempre por fuga, tanto fuga do marido quanto a fuga para a ilha, porque é também uma fuga, você vai de uma sala para outra, você é jogado de uma mão para outra e ninguém resolve o seu problema, fora o medo de voltar para casa. O atendimento antes da criação da Lei Maria da Penha era um atendimento mais com menos punição, tá? Ele era um processo mais simples, né? Era o quê? Era um TCO, tempo circunstanciado de ocorrência, e era encaminhado por fora, para o juizado especial, e as garantias que a mulher teria, que ela não seria novamente vítima do agressor, eram muito poucas. E lá na delegacia eu tive contato com a Lei Maria da Penha. Foi a primeira vez que eu pude pegar, né, e ler a lei, né? Olha, eu vou te dizer que parece que ela foi feita pra mim. Porque cada inciso, né? Cada inciso daquele artigo correspondia a um tipo de violência que eu tinha passado nesses 24 anos. Né? Que incluiu vários tipos de violência mesmo. Então eu me identifiquei com a lei. Então o advento da Lei Maria da Penha trouxe para a mulher uma segurança, que o agressor vai ser punido, né, que aquelas ocorrências de criminalidade não vão ocorrer mais, porque ele vai ser punido, ele pode chegar até ser detido, se por acaso o juiz determinar o cumprimento das medidas protetivas e ele não cumprir. No Brasil, existem cerca de 262 casas de abrigos para mulheres e 397 delegacias especializadas. Para funcionar, essas delegacias precisam do apoio de outras redes de serviço. Em 5 anos, a Central de Atendimento à Mulher registrou mais de 1.600.000 atendimentos. As leis avançaram muito, principalmente a Lei Maria da Penha, né, que vai ser responsável pela denúncia de casos de violência contra mulheres. E elas são leis importantes, mas o que eu costumo dizer é que não basta a lei no papel. É preciso que a gente consiga mudar o paradigma, né, social e cultural que ainda vê o homem como superior às mulheres e as mulheres submissas aos homens. Essas leis, então, elas têm um papel importante, mas é preciso que haja situações educacionais, situações de debate, programas de televisão e outras mídias que possam levar até o conhecimento das mulheres essa questão de que elas precisam denunciar e não podem se submeter a essas situações. Eu saí da esfera do meu sofrimento entre 4 paredes para um sofrimento onde a sociedade me acolheu. Eu não sei se eu sou um caso isolado, mas a sociedade me acolheu. Os meus amigos, as minhas amigas, os vizinhos, né? Sempre muito preocupados. A participação da sociedade é fundamental para estabelecer igualdade em todas as esferas sociais. Em casa, no trabalho, na escola, na mídia e nas ruas. A mulher em situação de violência precisa procurar os seus direitos e mudar o seu destino. A Leila dessa história hoje vive a sua liberdade e quer encorajar você a compartilhar dessa luta. Talvez agora eu possa me ver, de fato, quem eu sou, quem é a Leila. Eu só fico à vontade de falar. Então a gente está aqui hoje para denunciar a violência contra a mulher, que é uma violência que a gente identifica como violência que as mulheres sofrem especificamente por ser mulheres. Parece estranho dizer isso, que existe uma violência que as mulheres sofrem por ser mulheres, mas não é. Então a violência que as mulheres, por exemplo, dentro de casa sofrem, quando cozinham alguma coisa e o marido não está do agrado do marido, entre aspas, e o marido joga a comida no chão, isso é um tipo de violência, talvez que a gente chama de psicológica, e que tem diversos matizes, desde isso, de jogar a comida no chão, de menosprezar o jeito que a mulher se veste, se porta. Essa violência a mulher sofre. Apesar dos mecanismos de proteção da lei, muitas mulheres ainda não se sentem encorajadas a romper com o silêncio de relações violentas. Uma dica para quem quer saber mais e entender melhor o tema é o site da agência Patrícia Galvão, que realiza e publica estudos sobre a violência de gênero. Para denunciar, basta ligar para a Central de Atendimento à Mulher, discando 180. Não é necessário ter parentesco algum com a vítima. Quer exibir seu trabalho em nosso programa? Envie um e-mail para conteúdo.tvufop@gmail.com e participe. Curta, compartilhe, conheça e até o próximo Doc Universidade.